Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui com você. Deixa o like, se inscreva no oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, Arena MRV é a sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. Parcela-se de até 12 vezes. E, meu amigo, pagando no Pix à vista, tem um sensacional desconto. O link está na descrição. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV, irmãozinho. Se você aí tá buscando a ArcelorMittal, ela é espetacular, afinal de contas ela tá desde o início com o Galo, e ela tem um recado sensacional para você. Saca só! Estamos aqui desde o começo. Juntos, acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV, ajudando a construir sonhos. E vou te lembrar dela, né? Da Loteria Mineira, a Lotobet Minas está à sua disposição. O link está na descrição. Tudo que você faz em Minas, fica em Minas. Bom, senhoras e senhores, hoje teve uma entrevista interessante do presidente Sérgio Coelho. Cudê, no seu canto, reforçam chegar a dívida galopante, ataque aos mecenas. Vamos falar sobre tudo isso com você. Bom, peguei uma colinha aqui sensacional do meu amigo Fred Ribeiro, onde ele foi anotando tudo. E, cara, eu também anotei. Então vou pegando do meu e dele, tá tudo anotadinho aqui. Vamos começar o seguinte, ó. Primeira coisa que ele falou foi o seguinte: após a entrevista do Cudê, ao terminar do nosso jogo contra o Libertad, fomos surpreendidos de forma desagradável. Não tomamos nenhuma medida de imediato. Esperamos a noite passar. Então, pode você ver como que tudo que eu vou te contar aqui bate exatamente com o que eu vim produzindo de conteúdo desde o início da semana. Então, o primeiro ponto é que naquela noite eles deixaram tudo quieto e deixaram passar. Aí eles tiveram uma reunião na sexta. Fomos firmes. Mostramos a hierarquia no clube de forma respeitosa, mas dura. Olho no olho, tá? Isso foi a reunião de sexta-feira. Vocês vão lembrar que na sexta-feira, logo quando ele fez a entrevista, eu fiz uma live ao vivo ao mesmo tempo que o Cudê falava. Fiz uma live ao vivo, é duro, né? Fiz a live e, ao vivo, disse aos senhores que o que tinha sido combinado na reunião era esperar o jogo de domingo, né? E ele mantém isso aqui, ó. E ele falou: ele reconheceu o erro, nos pediu desculpas, por vontade dele, marcou a coletiva para pedir desculpas, desculpas públicas. Naquele momento, demos o assunto interrompido por um tempo, devido à final do Mineiro. Então, vocês vão vendo que tudo que eu disse a vocês foi batendo. Aí ele continua, tá? E ele diz: enviamos por e-mail para o Cudê, o empresário e advogado, uma minuta. O que é essa minuta? Abrindo mão da multa ao Atlético, caso ele também abrisse mão. Então, o que o Atlético colocou? Qual que foi o grande lance? O Cudê reclamou, vocês sabem bem disso, de uma cláusula que ele queria no contrato para ele poder ser liberado no momento, porque ele dizia que os 4 R's não cumpriram. A diretoria, eu vou chamar de colegiado, que o colegiado, que é diretoria, Rodrigo Caetano, Sérgio Coelho e Dr. José Milo Procópio, diretoria de Atlético, e mais os mecenas, os 4 R's, não teriam cumprido com ele, o colegiado, o combinado. E aí, ele falou que no Atlético ninguém fica insatisfeito, Sérgio Coelho, e deu para ele uma ordem, né? Uma liberação. E aí, falou assim: ó, nos reunimos ontem à noite, resolvemos que iríamos conversar com o Cudê pessoalmente hoje, ou seja, né? Eu falei com vocês ontem que deveria ter uma reunião, mas que o mecenato teve uma reunião. Afirmei, teve uma reunião. Voltamos a falar sobre hierarquia e da insatisfação nossa pela coletiva dele de forma respeitosa e educada, né? O Cudê reconheceu o erro, tá certo? E ainda que tenha feito infração disciplinar, ele é muito bem avaliado internamente. Então aqui, nós chegamos no ponto que é o quê? O Cudê se recusou a assinar a cláusula de ambas as partes. Então ele manteve a cláusula da parte dele, muito na minha opinião, pois o Atlético tinha aí já uma ideia do que o Dorival gostaria de ter para assinar com o Atlético. Eu avisei para vocês que o Dorival não estava fechado com o Atlético. Mantive aqui firme a minha postura, apesar de grandes portais falarem o contrário, né? Falei para vocês, não estava assinado. Estava aí entendido o que ele gostaria de ter, né? Tempo, contrato, essas coisas todas. Mas nada combinado, nada previamente marcado, nada. E aí o Cudê não quis assinar a parte dele. E diante disso, o Atlético optou, e não por conta da multa, segundo o presidente Sérgio Coelho, de manter o Cudê à frente do elenco atleticano. Sim, porque ele é muito bem avaliado internamente. E aí o presidente começa a questionar tudo que o Cudê falou.
Negociamos 8 jogadores, sem considerar o Natan Pescador, e contratamos 9. Então, assim, o que ele quis dizer? Que foi negociado 8, realmente, né? E que ele trouxe 9. Ele não coloca o Natan Pescador, porque o Natan Pescador não estava no elenco. Ele tá colocando só quem estava. Mas o Rafael também estava, então seria 9 por 9, mas goleiro, nós subimos da base, né? Nos pediu um primeiro volante, um centroavante. Nós autorizamos a busca. Ele nos falou a respeito do Batalha, que nós contratamos. Nos indicou 2 outros centroavantes, que posteriormente não foram aprovados. Ou seja, o que o presidente Sérgio Coelho está contando aqui é que ele indicou o Daverson, que foi um dos atacantes, o outro, possivelmente, foi aquele que já até aposentou e que nenhum dos dois foi aprovado. Daqui a pouco deve vazar o nome desses dois, eu não tenho o menor conhecimento. Agora, o presidente falou uma coisa que não é tão dentro da realidade. Não foi há 20 dias que o Cudê pediu esse centroavante, não. O Cudê pediu um centroavante ao Atlético há mais de 1 mês e meio, tá? Esse é um ponto que tem que ser dito, que é a informação que a gente tem. Tive a sorte e a competência do técnico nos indicar Saravia e o Lemos. Trouxemos os dois. Espetaculares. Estamos muito felizes com os dois. A torcida atleticana está muito feliz com o Lemos, mas com o Saravia não está, não. Pegamos o clube, aí ele para essa parte, né, dele responder o que foi questionado. Então aqui, ó, até a primeira parte, vou até anotar aqui, sobre o Cudê, para dividir a entrevista aqui. Então, a primeira parte foi sobre o Cudê, deixa eu anotar aqui para a turma que vai chegar depois, eu não ia fazer a minutagem nesse vídeo, mas eu acho que é importante, a turma vai querer, né? Então até esse primeiro momento era sobre, né, o Cudê. Depois disso, a partir do minuto 6 aqui da live, ele começa a falar, né, sobre dívida. E ele fala o seguinte: pegamos o clube com quase 200 milhões de dívida na FIFA. Nesses meses, só Deus sabe a dificuldade de manter o clube de pé. Problemas sérios que não foram criados por nós. E o presidente, o tempo inteiro na entrevista, ele afirmava que a dívida não era feita por ele. Para o torcedor entender um pouco, é o seguinte: o Atlético é um passivo antigo muito, muito grande, principalmente de FIFA e outros passivos, no qual o Atlético foi obrigado a se socorrer de empréstimos para quitar, senão ia ter bloqueios judiciais, trabalhistas e cíveis e também punições na FIFA. Então, isso que ele conta aqui, de quase 200 milhões de reais de dívida da FIFA, na verdade é 100 e alguma coisa, mostra claramente um grande problema que o Atlético teve, né? E aí ele continua: Ricardo e o Rubens têm 600 milhões como avalistas de dívida aqui dentro. Dinheiro do clube de 300 milhões. Então ele mostra que os mecenas, no caso, né, tem 600 milhões avalizados, ou seja, o mercado só emprestou porque os caras avalizaram, e 300 milhões sem juros dentro do clube. Essa questão de 300 milhões é 200 alguma coisa, né, mas tem o do Ricardo também. Esses 600 milhões foram os empréstimos que o Atlético teve que pegar para sanar essas dívidas. Gente, eu vou dar exemplo. O Atlético saiu tendo que fazer acordo de dívidas trabalhistas. Essas dívidas, se você não paga, bloqueia na hora, gente. Quem mexe com uma área trabalhista sabe disso, bloqueia na hora. Antes de eu continuar, deixa eu te recomendar o Lobo da Bet, o link tá na descrição. Utilizando o Lobo, você pode fazer uma renda extra para você e família com trade esportivo, palpites de apostas esportivas mesmo. E ele manda tudo lá no grupo do Telegram. Você vai simplesmente copiar o que ele mandar lá e colar. Não tem erro, é muito fácil. Copiou, colou, acabou. Rap, mas eu não sei nada disso, não sei nem como é que faz e tal. Ele tem todos os vídeos explicando. O cara é um monstro, Lobo da Bet. Bom, então sobre as dívidas, ele continuou batendo aqui o tempo todo. E um detalhe importante é que eu coloquei, inclusive, na capa, se você ver aqui, ó, tá escrito assim, ó, Ataque e os Mecenas. Ele, no começo da entrevista dele, ele fica muito chateado e fala sobre os ataques pessoais que estão fazendo a figura dele, né, e o ataque aos mecenas. E ele defende arduamente a figura dele e a figura dos mecenas, inclusive dizendo que se alguém que acha ruim isso aí, né, que venha, coloque aqui à frente do Atlético, que ele sai amanhã do Atlético, é só colocar dinheiro, é só colocar a coisa toda. Porque a verdade, eles dizem, né, segundo eles, que a dívida não foi feita por eles. Bom, eu vou até falar uma coisa aqui muito clara. Eu acho que o Atlético poderia acabar com essa celeuma toda, simplesmente mostrando toda a sujeira e dívida que estava debaixo do balanço, que estava debaixo do tapete, que não foi colocado no balanço, e mostrando, ó, sabe esses 50 milhões aqui, nós tivemos que pegar empréstimo para pagar isso, e mostrando aonde que surgiu a dívida e o porquê que pegou o empréstimo. Eu acho que isso deixaria as coisas muito claras, né? E ele apontou também que o atraso no Diamond foi um problema. E ele fala assim, ó: senta aqui nessa cadeira para ver o que é ser presidente. São 24 horas de clube de forma honesta. Quando os meus filhos viajam com o Galo, eles pagam o refrigerante que eles tomam.
Isso a gente já sabia, né, que o presidente Sérgio Coelho não usa o cartão corporativo do clube para absolutamente nada que não seja trabalho e mesmo assim comprando o mais barato possível. Falamos com o Cudê que se virarmos SAF, teremos dinheiro para investir no meio do ano. Se não, vamos investir com a realidade atual. Ou seja, o presidente Sérgio Coelho contradiz um pouco aí, né? O que é dito aí pelo próprio Rubens Menin. Que o Rubens Menin falou que mesmo com investimento, com SAF, não teria investimento. Uma entrevista que ele deu ao Fred Ribeiro. Mas eu sempre disse a vocês aqui que, obviamente, com SAF ia ter investimento sim. Temos a terceira folha mais alta do futebol brasileiro. Administramos essa dívida aí que não fomos nós que criamos. Como que não tem investimento? Aí ele comenta isso também, que existe sim investimento, né? Mas que não tem como fazer milagre com a dívida tão grande, que a folha do Atlético é legal. Aí ele vem e entra no assunto Arena MRV, deixa eu minutar aqui, no minuto 11. E ele fala o seguinte: estamos inaugurando no sábado a Arena MRV. Ela estava orçada por um valor que era metade do original. Veja o aumento do preço da construção civil. É culpa nossa? Vamos abandonar o projeto no meio? Cara, vamos lá, vamos a partes disso aqui. Primeiro, que houve um aumento sim, mas também houve um aumento do projeto da parte do Atlético. Só para você ter ideia, 80 milhões em novas tecnologias. Então, por exemplo, se a Arena estava custando 400 milhões quando ela foi orçada, você vai embutir aqui o valor do aumento da construção, que é mais de 20%, e você ainda tem que colocar, por exemplo, 80 milhões em novas tecnologias. Isso tudo faz o preço subir, né? Não tem jeito, né? Não tenho apego a nada na vida. Tenho orgulho e honra de ser presidente do Atlético. Mas se tiver alguém para resolver, eu saio hoje. Não amanhã, não. Hoje. Né? E ele continua e ele confirma que a multa do Cudê é de 26 milhões de reais. Né? Cudê, continuamos juntos. Não estou feliz com o que aconteceu, mas decidimos que você irá continuar. Ninguém é obrigado a ficar com o Galo por força de contrato. Da nossa parte estava liberada a multa, né? E ele confirma que a luta vai diminuindo de acordo com o tempo que vai passando, né? E, por exemplo, em 1º de janeiro de 2024 ela vai para 13 milhões, ou seja, a multa aí do contrato mesmo, né? O grupo está feliz, o grupo está com ele, está feliz de dar todo o apoio e gostamos do Cudê como treinador. Estão satisfeitos com ele. Era um ponto importante, né? Foi uma negociação entre as partes e tal, sobre a questão da multa. Não concordamos da forma que foi colocado por ele. Autorizamos ele a procurar um centroavante. E ele ainda fala assim: ó, os juros está batendo 20% ao ano. A dívida não fomos nós que criamos. Nós fomos responsáveis por estarmos aqui hoje. Dívida na FIFA rebaixa time. Ele, Rubens e Ricardo tiveram que tirar do próprio bolso ou buscar no mercado. Não vamos proibir ninguém de falar, né, falando sobre o Cudê, mas cada um arca com o que fala. Né? Acho que poucos clubes têm um presidente que dá atenção aos jornalistas como eu. É verdade, o presidente responde tudo que você pergunta. A multa é um valor muito alto, temos que pensar nisso. Não chegamos, por exemplo, a tentar uma negociação de diminuir o valor. Ele manifestou interesse de continuar, reconheceu o erro, fomos criando outra história. Temos 3 pilares, aí é legal isso aqui: SAF, Arena MRV e Liga. Eu fico com a Liga, Rafael e Bruno com a Arena e cuidando de SAF, e os outros cuidando de SAF, né? Temos cerca de 3 mil ingressos disponíveis ainda para a torcida do Galo para a inauguração da Arena MRV, tá? O Edinaldo vai estar amanhã, no dia 15 lá, nós vamos entrevistar ele, vai ser bem legal. Bom, foram isso. A entrevista do Sérgio Coelho, achei esclarecedor de diversas formas, né? Principalmente que vamos responder a capa, né? Cudê vai ficar no seu canto agora, não tem mais essa conversa de Cudê, né? Sair do Atlético, tá tudo certo. Reforços vão chegar no meio do ano se tiver a SAF, então reforços vêm para o Atlético, ele deixou isso muito claro. A dívida é galopante, 20%, por isso da SAF, por isso precisa equacionar. Chega um momento da coletiva que ele fala que ele não trabalha sem a ideia de SAF, e o ataque aos mecenas e a ele é injusto, é imoral, ele considera, e ele considera que tem que ter um ajuste nisso aí. Bom, eu concordo com praticamente toda a entrevista do Sérgio Coelho. E você do outro lado da tela achou a entrevista boa? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação meu. Muito obrigado, tamo junto e fica com Deus. Valeu!